Hoje nosso grupo vai falar sobre os bombeiros. Você sabe realmente qual é a função do bombeiro? Certamente sei que você vai pensar. É aquela pessoa a qual nós chamamos quando tem um incêndio no nosso cerrado ou quando tem algum acidente automobilístico. Sei disso, muito bem. Essa é a função dos bombeiros. Mas você acha que os bombeiros são realmente reconhecidos pelo seu trabalho? E, assim, você está vendo todos esses jornais? Algum fala sobre os bombeiros? Não fala! Só fala quando um bombeiro morre. Ele entrega sua vida ao seu trabalho para salvar a vida de outras pessoas e não é reconhecido. Há anos atrás, aqui em Brasília, no nosso zoológico, aconteceu um fato inédito. Ariranhas enlouquecidas atacaram uma criança. Essa criança caiu nesse fosso e várias ariranhas começaram a morder essa criança. Um bombeiro se jogou nesse fosso para salvar a vida desse adolescente de 14 anos, em 1977. Após algumas horas, ele deu a entrada no hospital em óbito. E ele foi reconhecido, depois de algum tempo, se tornado um herói por salvar a vida desse garoto. Mas, em todos esses anos, ninguém mais lembra disso. Ninguém! Sabe o que ninguém lembrar de um herói que deu sua vida pela de outra pessoa? Esses jornais aqui só falam de novelas, esportes, resumo das novelas da semana. O que isso tem a ver? Nunca fala sobre os bombeiros que salvaram alguém de um acidente muito grave. O bombeiro, mês passado, sofreu um acidente. Quando ele estava indo para o seu serviço, indo para a corporação, ele foi desviar de um carro e se desequilibrou da sua moto. Ele caiu na pista e um ônibus estava vindo em sua direção. O que aconteceu? O ônibus, o motorista tentou frear e a perna do bombeiro foi totalmente destruída pelo ônibus. O corpo de bombeiros que foi chamado a atender essa emergência foi o corpo o qual ele trabalhava. Seus colegas de serviço, quando chegaram e viram a situação do seu colega, emocionalmente, aqueles homens não conseguiram atender o seu amigo. Então, outra corporação foi chamada para atender aquele homem. Você acha que um bombeiro não tem sentimentos? Você acha que o bombeiro não tem família, não tem mulher, não tem filhos? Devíamos agradecer mais esses homens de caráter e dignidade que nos ajudam nesse dia a dia tão violento das nossas vidas. Os bombeiros, eles têm 6 tipos diferentes. E é esses estilos que vamos falar a seguir. Os bombeiros voluntários são aqueles que não quiseram seguir a carreira de bombeiro, eles possuem outro emprego. Mas quando eles são chamados para ajudar, eles comparecem para ajudar os bombeiros profissionais. Bom, o bombeiro militar é o mais conhecido. Eles são responsáveis por cuidar dos acidentes e dos incêndios. Como ainda não tem muitos batalhões, eles abrem espaços para os bombeiros municipais e para os voluntários. O bombeiro civil tem a responsabilidade de acompanhar, avaliar e reavaliar as construções. Ele tem a função de avaliar como foi feita a fiação para ver se não tem nenhum perigo de ocorrer curto-circuito. Bombeiros municipais são parecidos com os bombeiros voluntários. Eles são pagos e contratados pelo município. O bombeiro brigadista, ele é confundido com o bombeiro civil. O brigadista, ele é um profissional conhecido por uma função específica que é de fazer segurança em empresas ou festas. Ele é um bombeiro comum, mas ele só é brigadista nas horas vagas ou quando ele é acionado em uma emergência. Mas sempre tem um bombeiro militar à frente na prevenção de algum incêndio. Já o corpo de bombeiro misto, ele junta as funções do bombeiro militar com o bombeiro civil. E os dois atuam juntos num conjunto. Nesse caso, os bombeiros militares são responsáveis. E há a maior quantidade de bombeiros civis do que bombeiros militares no corpo de bombeiros mistos. É interessante nesse aspecto. Nós trabalhamos servindo a comunidade. As pessoas, muitas vezes, elas creem que nós somos heróis ou anjos. Nós não somos nada disso. Nós somos uma categoria profissional que tivemos a felicidade de trabalhar servindo a comunidade, buscando atendê-la. Então,
Eu creio, na minha singular opinião, que as pessoas que aqui estão, num primeiro momento, foram movidas pelo espírito de servir, mesmo que inconscientemente. Nós, que somos bombeiros, nós temos um tratamento diferenciado. Eu vou traçar um paralelo aqui entre uma mãe e um bombeiro. Veja bem, se eu estou de frente para um incêndio e tem pessoas nesse incêndio, sofrendo queimaduras, alguma coisa, eu vou entrar naquele incêndio, por dever de ofício. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que fui preparada para isso. Um cidadão comum, ele não tem essa obrigação. Um trabalhador comum, ele não tem essa iniciativa, esse dever de trabalhar. Eu tenho a consciência trabalhada para atuar. Por que eu traço o paralelo com a mãe? Porque se a mãe vir o seu filho numa situação de perigo, ela vai largar tudo, vai prescindir de tudo, inclusive de algo que possa vir atingi-la para poder salvar aquela pessoa. Então nós atuamos de certa forma nas mesmas condições. Aí fora, na esfera comum, a pessoa trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Nós trabalhamos 3 dias da pessoa comum em um dia só. Nós trabalhamos a segunda, a terça e a quarta-feira da pessoa montada em um dia só, 24 horas, no plantão. E depois nós temos as folgas, de 72 horas. Essa folga parece, aparentemente, ela é boa, mas não é. Quando nós nos debruçamos no nosso trabalho, quando nós atuamos efetivamente, essas 24 horas, nós sequer chegamos ao final dela em condições de trabalhar. Mas a gente tem que se manter aqui atuando, porque nós temos que ceder a comunidade. Então, esse é o regime hoje adotado, de 24 horas de plantão com 72 horas de folga. O que você acha do trabalho dos bombeiros voluntários? Veja bem, o trabalho de bombeiros voluntários, ele é imprescindível para a comunidade e é uma lição de vida. Nós precisamos muito mais. Eu só sou bombeiro profissional porque a comunidade não quer servir uma à outra. E naquilo que nós não podemos ou não devemos atuar, eles vêm complementando. O que eu não posso admitir é que um bombeiro voluntário queira entrar numa edificação incendiando, se destruindo. Por quê? Porque ele vai estar colocando em risco a vida dele e da família dele. Porque um pai de família que morre ou que sofre um dano, é dano para o Estado também. E eu não, eu já sou pago para isso. O dever de entrar em incêndios, em urbanos, em calamidades, situação de catástrofe, pertence a nós. Agora, o trabalho do bombeiro voluntário, ele é muito bonito e deve ser exercido mais vezes pela comunidade. É louvável. Sim, a profissão de bombeiro, ela é parte profissão, parte sacerdócio. Aí fora, as pessoas elas nos veem como se nós fôssemos heróis ou anjos. Não é nada disso. Nós que estamos aqui dentro, só nós sabemos o quanto é sofrida a nossa profissão. Nós não temos o treinamento adequado que nós gostaríamos de ter. Nós não temos a disponibilidade necessária que nós gostaríamos e precisaríamos para poder atuar. Então, a pessoa que quer realmente ser bombeiro, primeiro, que ela tenha dom, que ela tenha vontade. Porque uma vez que você abraçou essa carreira, nós não somos remunerados com a excelência que deveríamos. Nós somos uma instituição cara, temos um salário razoável, mas não é o salário que nós merecemos ter. Então, se você que pretende ser bombeiro quiser, venha sabendo que é uma vida de sacrifício e que você não vai ter de tudo, não vai ser um marajá daquele. Você vai trabalhar muito, você vai ter muita limitação, sua vida vai ser muito tolhida e você vai ter que trabalhar e exercer essa atividade com decência, sabendo que a comunidade não pode se sujeitar, ela não pode pagar pelas mazelas que você sofre internamente. E essas devem permanecer no âmbito interno. Jamais você deve levar coisas ruins para o seu trabalho, para a sua família ou para a comunidade. O bombeiro é fogo,
tem água. O bombeiro é fogo, tem água. Na cidade ou no mar, labaredas a queimar. Minha briga é não deixar essa coisa se alastrar. Água no umbigo sempre é perigo iminente. Se a vontade de brincar pode a vida te levar. O bombeiro é fogo, tem água. O bombeiro é fogo, tem água. Toda vez que sou chamado, fico muito preocupado. Resgatar o acidentado, transportá-lo com cuidado. Todo dia, toda hora, nem rotina, nem demora. Se o perigo te devora, tenho que chegar agora. O bombeiro é fogo, tem água. O bombeiro é fogo, tem água. Minha escada está armada, armagiros preparados, autobomba acionada, vou vencer essa parada. Vou correndo para o fogo, o alarme já tocou. Se tem vidas em perigo, o assunto é comigo. O bombeiro é fogo, tem água. O bombeiro é fogo, tem água. Mas no dia em que te vi, dos perigos esqueci. No teu fogo me perdi, na tua boca me afoguei. Sempre fui disciplinado, sempre atento e equipado. Mas na chama deste amor, me queimei apaixonado. O bombeiro é fogo, tem água. O bombeiro é fogo, tem água. O bombeiro é fogo, tem água. O bombeiro é fogo.